Criatividade. O dicionário define criatividade como inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar, quer no campo artístico, quer no científico, esportivo, etc. Mas será que a criatividade é privilégio de apenas algumas pessoas? Será que a gente pode, de alguma forma, estimular e manipular a nossa própria criatividade? Se você é artista visual, se você é professor, arte educador, ou curioso, ou se interessa pelo tema das artes visuais, acompanhe essa aula até o final. A gente vai falar sobre processo criativo, sobre maneiras que a gente tem para estimular a nossa própria criatividade. Meu nome é Ellen Rose, eu sou arquiteta e designer, trabalho há mais de 10 anos com criação e hoje atuo como assistente de direção de arte, como arquiteta e designer numa companhia de teatro e produtora audiovisual. Nós vamos falar sobre alguns princípios de processo criativo e a gente vai, para ilustrar esses princípios, usar alguns exemplos de design gráfico, mais especificamente sobre criação de logos. Fica comigo até o final dessa aula e a gente vai ver como podemos manipular nossa própria criatividade. Todo ser humano tem em si a capacidade de criar. Se você não se acha criativo, mude os seus conceitos agora, porque você é. Todos os dias você cria soluções para problemas da sua rotina, por exemplo, porque isso é nosso, isso é do próprio ser humano. Mas existe um problema que a maioria dos artistas visuais já viveram, se não todos, que é o que a gente chama de medo ou pânico da folha em branco, o medo da folha em branco. Talvez você já tenha sentido isso quando você se depara diante de uma tela em branco de pintura, ou um papel em branco, ou uma tela de computador aberta com o teu programa de design aberto e você não sabe por onde começar. Esse pânico da folha em branco é o que a gente precisa vencer e aprender como dar o start, como começar os nossos projetos. Às vezes você tem uma inspiração surpreendente e às vezes você não tem. Às vezes você tem uma inspiração muito forte e o trabalho nasce naturalmente, mas muitas vezes, a maioria delas, você não tem essa inspiração. O que você tem é uma encomenda, um prazo, uma necessidade de produzir algo, e isso é característico de quem trabalha com criação profissionalmente. A gente vai falar sobre isso, sobre como começar os nossos trabalhos e também ir desenvolvendo eles até chegar num bom resultado final. Eu vou dar aqui várias pequenas dicas que você pode se aprofundar mais depois, mas são dicas muito importantes e a gente vai começar por talvez a maior delas, que é o uso das referências, a pesquisa e o uso das referências. Todas as vezes que você começar um projeto, é muito importante você procurar de todas as formas referências que falem sobre o assunto que você quer tratar. Dentro desse trabalho com as referências, existem algumas outras dicas que são muito importantes serem seguidas. Não basta você olhar coisas e não extrair o máximo possível. Como o nosso trabalho é prático, quais são as práticas para extrair tudo o que uma referência pode te oferecer? Primeiro, eu vou falar sobre 4 pontos, mas vamos lá. O primeiro, exercícios de cópia. Não tenha medo de copiar. Não tenha medo de olhar coisas que você admira, artistas que você admira e copiar. Talvez você não vai postar essas cópias, você não vai colocar no seu portfólio essas cópias, muito menos, é claro, isso você não vai fazer mesmo, entregar para o seu cliente algo copiado. Mas como exercício é muito importante para o artista copiar. A segunda dica é a reoperação de princípios. Vou dar um exemplo. Se você encontra uma referência, uma imagem, uma obra de arte, enfim, em que o que mais te chama a atenção é como o artista desenvolveu as formas dessa imagem. Pega essas formas e transforma elas. Diminui, aumenta, gira, no que quer que você use como técnica. Seja à mão, num papel, numa tela de pintura, aquarela, pincel, artes digitais. Reopera essas formas, porque você vai ver que a reoperação de imagens que já existem pode te ajudar a criar um repertório mental, um repertório de técnica, um repertório estético que pode destravar a sua criatividade. Isso você pode fazer com qualquer princípio presente nas artes, não apenas as formas, mas também as cores. Você pode usar as cores de uma arte que você ache muito interessante, aplicar elas a outra obra de arte que talvez não tenha nada a ver e ver o resultado. Tudo isso provoca a sua criatividade. A terceira dica são exercícios de releitura. Faça exercícios de releitura. A releitura é muito usada por estudantes, muito usada por profissionais da arte.
Existem releituras muito famosas no mundo das artes visuais. A releitura também é usada muito em sala de aula, com crianças, na arte e educação, nas escolas, enfim. Por quê? Existe algo muito interessante nos exercícios de releitura, que é o seguinte: além de eles provocarem o seu senso estético, eles também provocam o seu senso crítico. Então, quando você relê uma obra de arte, você precisa entender o que o artista quis dizer e dizer a mesma coisa de forma diferente, ou talvez dizer coisas diferentes da mesma forma. Isso é extremamente interessante para o seu repertório crítico. Você cria instrumentos para dizer o que você quer dizer. E se você quer comunicar algo com a sua obra de arte, fazer exercícios de releitura é fundamental para desenvolver a sua habilidade de comunicação através da sua arte. A quarta dica é você olhar uma referência e se fazer a seguinte pergunta: eu saberia fazer isso? Quando você olha alguma coisa e sabe que processo você usaria para chegar no mesmo resultado, significa que você já tem um repertório técnico para alcançar aquele resultado. Se você ainda não sabe, é algo que você pode pesquisar e descobrir como aquela obra foi feita. Então essa perguntinha, eu saberia fazer isso? Nossa, que obra legal, que arte interessante, que coisa que me provoca, que me causa uma estranheza, um sentimento de beleza, de espanto, de encantamento. Eu saberia fazer isso? É uma pergunta muito legal para todo artista se fazer, se você quiser, é claro, desenvolver a sua linguagem própria e criar uma gama de possibilidades de trabalho. Segundo tópico da nossa aula: não tenha medo de errar. Sobre isso, eu queria começar contando uma história muito rapidinha, muito simples que aconteceu comigo durante a faculdade de arquitetura. Um professor de projeto e de processo criativo meu falou o seguinte para mim: eu estava totalmente travada em como começar a fazer um certo projeto e ele me desafiou a colocar no papel até mesmo o que eu achava que não ia dar certo. Gente, isso destrava o processo de uma forma que eu nunca tinha entendido e experimentado antes. A partir do momento que eu descobri que eu posso colocar no papel até mesmo as ideias nas quais eu não acredito, meu processo criativo acelerou muito e eu perdi o medo de errar. Então, se você tem aquela ideia na cabeça, não acho que não vai dar certo. Nós que somos artistas visuais, nós precisamos ver as coisas para poder transformá-las até encontrar um resultado legal. Um erro nosso é achar que a obra vai nascer pronta. Isso não existe. A gente precisa errar muito, perder o medo de errar, perder o medo de colocar no papel aquilo que a gente acha que não vai dar certo, porque talvez a partir dessas ideias você saiba tomar escolhas sobre a continuidade do seu processo. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de colocar no papel todas as suas ideias, as que você acha que vão ser úteis ou não, e você vai ver que o seu processo vai ficar muito mais leve. Terceira dica: aprenda a separar o conjunto das partes. O nosso olhar, ele vê coisas completas, ele vê o conjunto. Mas quando você separa esse conjunto em partes, você aprende a produzir algo muito interessante. Uma vez eu ouvi que a coisa difícil é um amontoado de coisas fáceis. Talvez aquela imagem que você acha super complexa seja só um amontoado de processos, de etapas, de uma decisão após a outra, que na verdade são fáceis. Então aprenda quando você olha uma imagem, uma obra de arte, separa as partes dessa imagem, para ver como esse resultado na verdade é muito mais próximo da sua realidade como você imagina. Talvez você olhe alguma coisa e diga assim: nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas, na verdade, se você separar as partes, separar as etapas, você consegue sim. Como exemplo para isso, eu vou botar aqui na tela esse logo. Esse logo, ele tem um conjunto super agradável e muito legal de se ver, só que ele é formado por partes, repara aí. É claro que ele tem uma linguagem única, mas o conjunto desses pequenos elementos forma um todo que acaba sendo interessante e que também agradou a cliente. No processo de construção desse logo, eu fui obrigada a ilustrar e desenhar parte por parte, juntar todas as partes até encontrar um equilíbrio harmônico em tudo isso. É algo muito natural a se fazer e muito corriqueiro na vida de todo designer. A próxima dica é: brinque com as formas e os significados.
Não tenha medo de fazer experiências, experimentos visuais que misturem forma e significado. Como exemplo disso, eu vou mostrar esse logo aí, ó, que está aparecendo na tela. O próprio nome do negócio remete à forma que eu desenvolvi. É um negócio de doces chamado Doces Sonhos. Se a nuvem é um ícone que remete à questão dos sonhos, e esse bolinho é um ícone que fala claramente sobre doce, como que eu junto essas formas de uma forma harmônica também e esteticamente agradável. O doce se confunde com a nuvem faz o fundo para o doce e tudo isso forma um conjunto que, além de divertido, brinca com a questão dos significados e das formas. É um recurso inteligente e extremamente simples que você pode aplicar às suas obras também. Vamos para a próxima dica. Qual é o papel das cores? Existem estudos gigantes sobre as cores, o significado das cores, o que as cores provocam em nós, no cérebro humano. O estudo das cores em si já é uma ciência à parte. Todo designer precisa ter esse repertório também. Todo designer precisa entender o que cada cor comunica. Cores quentes, cores frias, cores complementares. Então se aprofunde nisso. Se isso é algo que você ainda não estudou, não tenha medo de pesquisar, se aprofundar nisso, porque isso vai ajudar muito a qualidade do seu trabalho. Eu quero trazer aqui o exemplo desse logo. Esse primeiro logo aí de exemplo, ele é verde e azul. E o próprio significado das formas está estritamente ligado à escolha das cores. É claro que essa é uma operação muito simples e praticamente intuitiva, só que é um princípio que, se você adotar, você pode fazer coisas cada vez mais complexas através desse domínio das cores. O segundo exemplo que eu quero dar ainda nesse tópico é esse logo. É um logo esportivo e você pode ver que não apenas a forma, mas também a escolha das cores já remete ao universo dos esportes. São duas cores que contrastam entre si, então isso traz uma força para a marca muito grande. E o lugar onde cada cor está aplicado também é intencional. Então não basta você desenvolver uma boa forma, aplicar uma boa cor em cima de uma boa forma desenvolvida também é fundamental. Por último, ainda falando sobre as cores, eu quero dar um exemplo desse logo. É um logo que eu gosto muito. A paleta de cores desse trabalho é uma paleta quente, que vai desde o marrom, o cinza quente, até o amarelo, passando pelo coral. Por quê? É um trabalho que tem a ver com inovação, com juventude, com infância, mas também tem a ver com tradição. Então o marrom traz o peso da tradição e as cores mais abertas, o laranja e o amarelo, traz o significado da juventude, da novidade, da infância e da alegria, da energia presente no projeto. As cores carregam significado também. Esse logo é um logo cheio de significados. Nós vamos falar sobre ele ainda no próximo tópico. Assim como em todas as linguagens artísticas, no design de logo também existem métodos já muito explorados, sobre os quais já houve muito estudo, que muitos profissionais já usaram, que são ensinados. Eu queria comentar rapidamente sobre 2 desses métodos que são amplamente usados. Infelizmente, nós não vamos poder nos aprofundar neles, mas é algo que você, tomando conhecimento, você pode se aprofundar e pesquisar mais, com certeza vai te enriquecer muito. Vamos falar primeiramente então sobre a Gestalt. O que é a Gestalt no design? A Gestalt é o estudo da percepção humana em relação às formas. Você já se perguntou por que o nosso cérebro acha mais interessante algumas formas do que outras? Nós podemos dizer que a teoria da Gestalt trata sobre a psicologia das formas. A Gestalt entende que o nosso cérebro, ele lê o conjunto das formas. Então, como nós podemos associar os elementos separadamente para que o conjunto deles, o todo que eles formam, se torne uma imagem muito atrativa e muito interessante para o nosso cérebro e para o nosso olhar, e principalmente algo que nos marque. Talvez você já tenha visto alguma dessas imagens aí, por exemplo. E é até divertido você brincar com o seu próprio olhar. Uma hora você vê o fundo, uma hora você vê a figura, uma hora você vê o que é branco, uma hora você vê o que é preto. As leis da Gestalt explicam esse efeito no seu cérebro. E quais são essas leis da teoria da Gestalt? São essas aí que eu vou colocar na tela agora.
Eu não vou explorar aqui profundamente cada uma dessas leis, mas eu queria destacar uma muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é essa sobre figura e fundo. Como eu falei, que a gente voltaria naquele último logo que nós falamos, vamos lá, vamos voltar nele. Formalmente, o conceito desse logo tem muito a ver com essa lei da Gestalt de figura e fundo. Por quê? Ao mesmo tempo que isso é um pássaro, esse pássaro é inspirado num símbolo antigo chamado Sankofa, que fala sobre memória, sobre voltar atrás para relembrar aquilo que se perdeu. Ao mesmo tempo que esse logo é um pássaro, ele também forma a letra G, que remete à palavra griot, que também está presente no nome do projeto. Vê aí se você consegue brincar com o seu olhar. Ora você vê o pássaro, ora você vê a letra G. Ao mesmo tempo, a continuação do que seria o rabo desse pássaro forma ondas sonoras que significam a propagação de uma mensagem. É um projeto de contação de história e de literatura, e essas ondas sonoras significam muito para o conceito do projeto. Então, ora você vê o rabo de um pássaro, ora você vê essas ondas sendo propagadas. E estudar e aplicar as leis da Gestalt é algo que pode enriquecer muito também o seu trabalho. O segundo método que eu gostaria de comentar é o uso do grid. Esse é um método muito mais matemático, assim como a Gestalt é um método psicológico, esse é muito mais matemático e geométrico. Como que, através da geometria, você torna a sua forma agradável ao olhar. Existe algo chamado traçado regulador, proporção áurea, que muitos já conhecem, é extremamente usado e até erradamente aplicado, que é essa proporção aí que está aparecendo na tela. Formas, prédios, objetos, quadros, artes visuais que se desenvolvem sobre o uso dessa forma costumam ser agradáveis ao olhar. Eu vou dar um exemplo aqui de um logo que eu desenvolvi usando o grid matemático. É um processo mais lento, é um processo que puxa mais um pouquinho da sua noção matemática, mas que surpreendentemente gera um resultado muito harmônico. O meu desafio nesse logo era refazer um ícone muito conhecido. O ícone da flor de lis, ele já é extremamente conhecido. Vou colocar ele aqui na tela e você com certeza vai reconhecê-lo. Como eu posso refazer um ícone já extremamente reconhecido pela nossa cultura visual ocidental, de uma forma que não fique aquém das expectativas dos meus clientes? Então eu optei por lançar mão da matemática para me ajudar com isso. E o resultado ficou bem interessante. Na metade para baixo da marca você pode ver que essas curvas representam a Terra, então enquanto parte do ícone principal da flor de lis é a flor em si, a outra parte representam raízes. Para um projeto de horta residencial e de plantação, é uma operação que, no final das contas, agradou muito aos clientes e a mim também. Tem significado, vai a fundo no significado do negócio, tem um conjunto legal e tudo isso pode ser alcançado através da geometria e da matemática. Finalizando, eu não poderia deixar de falar sobre esteja em constante formação. E 2, alimente a sua criatividade. Quais são os principais tópicos para você estar em constante formação? Quais são as coisas que você precisa sempre estar observando e lendo e pesquisando e vendo coisas sobre? Eu gosto de separar isso em 3 linhas de repertório. Primeiro, o repertório de métodos. Um artista que encontra a sua própria linguagem antes de encontrá-la, desenvolveu um vasto repertório de métodos. Então, se você só tem uma forma de saber fazer as coisas, explore outras. Porque quanto mais métodos você dominar, mais facilmente você vai poder encontrar sua identidade, sua própria linguagem como artista. Em segundo lugar, o repertório de instrumentos. Parece ser a mesma coisa do que o repertório de métodos, mas não é. Se você só opera bem um instrumento de trabalho, procure diversificar a sua capacidade de trabalhar com outros instrumentos também. Então, se você trabalha digitalmente, no entanto, você deixa um pouco de lado a sua prática manual, você vai ver que em algum momento você vai precisar desenvolver a sua prática manual para avançar na qualidade dos seus trabalhos. Quanto mais instrumentos você consegue operar, mais recursos você tem para alcançar um resultado que você deseja.
Em terceiro lugar, mas não menos importante, o repertório de obras. Veja muita coisa, pesquise muita coisa, estude. Nós temos uma facilidade de pesquisar coisas na internet muito grande. Procure literatura sobre aquilo que você trabalha. Veja os artistas que vieram antes de você, inclusive os contemporâneos também. Aumente o seu repertório visual, a sua educação estética. Veja muitas coisas. E, finalmente, algo que nós não podemos nunca perder, a nossa sensibilidade. Alimente a sua sensibilidade. O artista vê tudo com outros olhos. Tudo que você assiste, tudo que você vê na rua, no ambiente urbano, no ambiente de natureza, numa banca de jornal, tudo que você vê impresso ou nas suas redes sociais, no seu celular, no seu computador, tudo vira material de trabalho, tudo vira um desfrute diferente para o artista, tudo vira algo que você pode aproveitar na sua própria arte. Treine o seu olhar para ver além do que antes você via. Quando você assistiu alguma coisa, um filme, uma série, busque o que você antes não via, nas cores, nas formas, nos planos, e aumente e alimente cada vez mais a sua sensibilidade. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero de coração que todas essas dicas ajudem muito no seu processo e que ajudem principalmente a você perder aquilo que nós falamos lá no começo. Perder o medo da folha em branco, perder o medo de começar, o medo de não alcançar o resultado que você espera. E que tudo isso te ajude a desenvolver cada vez mais a sua linguagem própria e a qualidade do seu trabalho. Muito obrigada por ter acompanhado essa aula até aqui e sucesso!